de novo em debate, né? Já tá há bastante tempo em debate, o banimento do TikTok dos Estados Unidos. É um tema bastante delicado e também um tema que está em alta aí já há algum tempo, justamente pela competição americana com a chinesa em termos de tecnologia e também política, etc. Vou mostrar aqui 2 notícias e um vídeo para vocês sobre esse assunto que eu acho extremamente importante a gente tá por dentro, a gente saber. Esse canal aqui, pessoal, não é um canal jornalístico, obviamente, né? Não é essa a intenção. Mas quando a gente vai planejar ir para algum país, fazer alguma coisa, é interessante a gente saber o que tá acontecendo. A gente sabe que isso pode nos afetar de alguma maneira. Daqui a pouco você é um TikToker que está planejando isso para os Estados Unidos. E aí agora você recebe essa ducha de água fria de que o TikTok pode ser banido. E aí, como é que vai ficar um dos seus meios de ganho, né? Financeiro. Como é que vai ficar? Você tá até falando internamente na empresa que as VPNs vão bombar, né? Mas também eles podem bloquear VPNs para esse acesso. Mas é algo que está acontecendo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Importante, uma notícia aqui. Tem 2, essa é uma delas, tá? O Senado dos Estados Unidos aprovou uma lei que dá à rede social TikTok um ultimato, né? A controladora chinesa, a ByteDance, que é a proprietária do TikTok, comprou o TikTok. Na verdade, eles compraram uma empresa americana, trocaram o nome e aí surgiu o TikTok. Tem 270 dias para vender o TikTok. Caso contrário, a plataforma será banida nacionalmente nos Estados Unidos. Seu principal mercado com 170 milhões de usuários. Então, olha só o baque empresarial que seria, né? Porque é o local onde tem mais usuários de TikTok, é os Estados Unidos. O TikTok é acusado de espionar usuários em favor do governo chinês, o que a empresa nega. Para evitar o banimento, a ByteDance está investindo em lobby e campanhas publicitárias, argumentando que a proibição prejudicaria a liberdade de expressão em pequenas empresas. Então, TikTok utilizando a primeira emenda americana contra eles, né, contra o próprio Estados Unidos. Só que aí isso aqui é algo que já estava rolando. Aí essa semana acontece isso aqui, ó. Vamos lá. Acontece que a ByteDance, empresa mãe do TikTok, declarou que eles não planejam vender o aplicativo de mídia social, mesmo após a aprovação de uma lei nos Estados Unidos, exigindo que ela se desfaça da propriedade da plataforma em 12 meses, sob ameaça de proibição no euro. A postura da empresa contradiz relatos anteriores sobre uma possível venda. O TikTok também prometeu lutar contra a nova legislação nos tribunais, enquanto a preocupação com os laços da ByteDance com o governo chinês continua a gerar tensões entre legisladores e empresa de tecnologia. O TikTok já enfrenta proibições em vários países devido a preocupações com privacidade e segurança cibernética, incluindo na Índia e no Canadá, além de ter encerrado operações em Hong Kong devido nova lei de segurança nacional chinesa. Olha só que loucura, que bomba que está rolando. E não necessariamente pessoas só você que vai para os Estados Unidos pode estar com essa preocupação. Tem brasileiro que faz conteúdo aqui no Brasil ou em outros países para americanos dentro do TikTok. E aí como é que fica? Olha, gente, é uma coisa bastante complexa esse embate entre os dois. Só que eu separei aqui para vocês um vídeo muito interessante que faz a gente pensar também por uma outra ótica, porque aqui a principal acusação americana com o TikTok é o vazamento de dados para um país estrangeiro, que é a China. Okay? E a gente sabe ali que tem tensões entre os dois países. Então esse é o principal problema que está acontecendo e por isso que existe todo um movimento para que o TikTok seja banido ou que ele seja vendido para uma empresa americana. E aí, quando ele é vendido para uma empresa americana, ele vai começar, teoricamente, a caminhar dentro da legislação americana de uma forma mais restrita, mais severa, digamos assim. Então, o problema aqui é vazamento de dados. Guardem essa informação, porque esse vídeo que eu vou mostrar aqui, ele vai fazer você refletir sobre alguns pontos. Depois eu vou falar alguma coisa, mas que eu penso sobre isso também. O importante é você refletir, você pensar, você pesquisar também. Isso aqui é para sempre deixar uma pulga atrás da orelha de vocês, para vocês pensarem também. E trazer notícias do que está acontecendo lá. A gente está falando da maior democracia do mundo hoje. Um país que prega liberdade de expressão e está passando por esse problema. Claro que para a gente analisar um problema, a gente precisa saber tudo, ler todas documentos, acusações, etc. É algo muito mais amplo do que ter uma conclusão superficial de um assunto tão sério. Mas, né, a gente tá aqui para olhar por cima porque a gente não tem tempo de olhar as coisas a fundo. É importante eu trazer para vocês aqui algumas outras coisas e para você
também saber que se você é um usuário assíduo do TikTok, viciado em TikTok, que é uma rede social que tá muito em alta, né? Eu mesmo tenho o TikTok lá, @EduIntercâmbio, a Nublu tem também, @Nublu. O Léo tem, tá? Leonardo Foliene, eu acho que é Léo Foliene lá, podem nos seguir lá, a gente dá muita dica de visto, fala muito sobre Estados Unidos, Austrália e etc, então é outro lugar para você ficar informado. Normalmente o que acontece lá primeiro, depois de algum tempo vem aqui pros shorts do YouTube. Aí eu vou compartilhar aqui com vocês um vídeo então, eu vou até deixar o volume do meu background aqui, né, da música de background mais baixo para que vocês assistam esse vídeo. Eu acho que ele é bem esclarecedor, bem importante, bem interessante de refletir, na verdade, tá? Não quer dizer que desse vídeo você tem que tirar uma conclusão final, mas ele é importante. O Senado americano acabou de passar uma proposta para banir completamente o TikTok aqui dos Estados Unidos. Sendo aprovada, ela foi enviada para o presidente Biden, o TikTok não vai mais poder operar aqui nos Estados Unidos. Significando que ninguém mais aqui nos Estados Unidos, público de 300 milhões de pessoas na população americana, não vai mais ter... Só deixa eu fazer uma introdução aqui, quem é esse cara, né? Vou botar um vídeo aqui pra vocês. E aí, tipo, pô, quem é o cara e tal. Ele vai falar também aqui no vídeo, mas eu preciso só falar pra vocês que o Jerry, ele é um data science, tá? Então, data science é justamente quem trabalha com essa parte. Não quer dizer necessariamente que ele trabalhava nessa parte, tá? Porque existe data science em várias áreas. Trabalha com dados da empresa, ele trabalha com dados da empresa, mas mais voltado para a área de marketing, tá? Ele era um data marketing. Então, ele ajudava ali grandes players do TikTok, como a Amazon, por exemplo, com a questão de anúncios, performance. Ele trabalhava com essa parte, né? Analisava e ajudava esses grandes players da plataforma. Hoje ele não tá mais no TikTok, mas ele trabalhou lá. Ele mora em Orlando, ele é professor de curso de Data Science. Inclusive eu sou aluno dele, por isso que eu trouxe ele aqui. Ele é um cara que trabalhou no Meta, trabalhou no Google e por último estava no TikTok. Então ele tem uma propriedade grande para falar sobre o assunto. E ele traz aqui algumas coisas pra gente analisar, que é isso que eu quero que vocês vejam aqui. Então, só para explicar quem que é essa pessoa aqui que apareceu do nada no vídeo, tá? Não tem acesso nenhum ao TikTok. Mas por que eles estão fazendo isso? Na verdade, como muita gente sabe, eu trabalhei no TikTok como Marketing Science Partner e eu vou te dar os insights de toda essa situação. Bom, em 2020 eu fui contactado pelo TikTok antes de eu começar a trabalhar, que foi em 2022, para trabalhar no TikTok. E por que eu não fui para aquela vaga? Diversos motivos, mas um dos mais importantes é que na época o Donald Trump estava para banir o TikTok nos Estados Unidos. Então, para mim, sair de uma empresa estabilizada como Meta para ir para o TikTok, que tinha essa possibilidade grande na época de ser banido nos Estados Unidos, e a partir daí a gente sabe que isso acaba rolling over, ou seja, atingindo outros mercados em outros países, eu falei, não, é muito arriscado, e na época eu fiquei por lá. Não houve o banimento na época e eu acabei 2 anos depois me mudando para o TikTok. Mas agora essa proposta voltou e ela foi aprovada no Senado. E o que isso significa? Primeiro, como eu disse, ninguém mais aqui nos Estados Unidos vai poder utilizar o TikTok. Mas essa proposta é válida? Realmente existe um risco do TikTok, pelo fato dele ser uma empresa chinesa, que é o que eles estão alegando, que os dados dos americanos estão indo para pessoas na China, que estão trabalhando esses dados e fazendo o que eles querem basicamente com esses dados, isso representando um risco para a população americana? Bom, vamos ver isso. Recentemente saiu uma matéria que documentos da corte aqui nos Estados Unidos revelaram que o TikTok estava permitindo que o Netflix, funcionários do Netflix, acessassem as mensagens privadas dos usuários. Opa, peraí, não foi o TikTok, foi o Facebook, né? Desculpa, gente, desculpa. As ironias aí, que era né? TikTok, na verdade foi a corte nos Estados Unidos, os documentos na corte mostraram que baseado nas antitrust laws, que o Facebook tinha deixado o Netflix olhar nas direct messages dos usuários, era o que dizia os documentos da corte. Então, desculpa, gente, estava falando do TikTok, mas não foi o TikTok. Mas qual que é o risco do TikTok, então? O que a gente vê como o maior risco do TikTok aqui nos Estados Unidos, que eles estão alegando? Bom, um problema muito grande, disseram que desenvolvedores na China e na Rússia estavam tendo acesso aos dados dos usuários do TikTok dentro da Rússia e dentro da China. Isso representa um grande risco para a população americana. Opa, peraí, desculpa. Foi o Facebook de novo, gente, me confundi. Não foi o TikTok. Desenvolvedores na China e na Rússia tinham acesso aos dados dos usuários do Facebook por anos. Isso foi o que os senadores disseram. Não sei se ficou comprovado. Então, mais uma vez, desculpa, gente, não foi o TikTok. Mas o que eles estão fazendo? Por que eles estão querendo banir o TikTok, então? Bom, o TikTok ele foi multado em 276 milhões de dólares por causa de um data leak, ou seja, vazamento de dados envolvendo mais de 533 milhões de usuários. E, foi o Meta? Não foi o TikTok, foi o Facebook? Dados do Facebook, Gente, desculpa. Não, peraí, agora eu lembrei. O TikTok tinha dado acesso a dados de usuários. Bom, galera, eu não vou mostrar todo o vídeo aqui, depois eu vou deixar aqui nos comentários o vídeo completo para que você consiga assistir. Mas deu para sacar a ironia que ele quis levantar com notícias reais de problemas de vazamento de dados no Meta, né? No proprietário do Facebook e do Instagram. Inclusive vazamentos para países estrangeiros, que é uma das acusações americanas contra o TikTok. E aí a gente começa a ter que repensar, né, qual que é a real intenção por trás disso, quais são os problemas. Como eu falei, já falei 2 vezes, vou falar a terceira. Esse canal não é de política, não vou dar opinião política, não é isso. De forma alguma, não é essa a intenção. O meu trabalho não é esse aqui na internet, tá? Respeito quem faz, mas esse não é meu trabalho. Só estou trazendo uma notícia da semana e eu achei
achei interessante o vídeo pra mostrar, né? E pra fazer você refletir. A gente não sabe também mais a fundo outras coisas, não sabe por que o Meta não sofre uma investida mais dura dessa. A gente sabe que o Mark Zuckerberg, há um ano, 2 anos atrás, ou talvez mais, eu não recordo exatamente, ele passou, né, por uma sabatina no Senado, com questões de vazamento, etc. Mas não foi falado para ele vender a empresa ou coisas do gênero. Então é algo pra gente refletir, pra gente pensar. Eu achei extremamente interessante isso daqui. Eu quis trazer aqui no Apanhadão da Semana porque é notícia da semana. É notícia da semana esse caso do TikTok. Caso você não saiba, o TikTok ele já sofreu uma tentativa de banimento no estado de Montana, né? Mas aí eles conseguiram reverter isso até então, mas foi o primeiro estado americano a realmente banir o TikTok e é um tema em alta aí que está rolando, beleza? E como é Apanhadão da Semana, o nome disso aqui eu tenho que trazer, né? Tem que trazer. Claro que tem várias notícias até, mas envolvendo política que eu não coloco aqui porque não é intenção, mas essa tem a ver com a gente, porque eu produzo conteúdo no TikTok também, a empresa produz, vários criadores de conteúdo produzem, né? E a gente tem pessoas que nos assistem nos Estados Unidos também, essas pessoas não poderiam nos acessar, nos ver mais por essa plataforma, caso isso avance e realmente chegue a essa via aí que os Estados Unidos quer levar.